O mês do trabalhador, comemorado em 1º de maio, começa com uma expectativa de avanço importante para os trabalhadores e trabalhadoras de todo o país. O Brasil está prestes a conquistar um marco histórico com o fim da escala 6x1, de apenas um de folga por semana. No Congresso, a tramitação de propostas da redução sem impacto no salário começou a andar. Na Câmara, depois da aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, a comissão especial que vai analisar o mérito da medida já foi instalada, tendo o deputado federal Alencar Santana, do PT por São Paulo, como presidente. A mudança já caiu no gosto popular. Pesquisas do Datafolha e da Nexus apontam que cerca de 70% dos brasileiros aprovam a medida. E ao contrário do que dizem políticos da extrema-direita, o setor empresarial começa a ver a alteração com bons olhos, como sustenta o deputado federal Merlong Solano, do Partido dos Trabalhadores pelo Piauí e presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, que está confiante na aprovação. A experiência internacional demonstra que a redução da jornada de trabalho melhora as condições de trabalho, reduz as doenças do trabalho, como, por exemplo, a ansiedade, a depressão. Há casos comprovados em que há melhoria da produtividade das empresas, da criatividade dos trabalhadores, do seu compromisso. Eles ganham tempo para cuidar da vida depois do trabalho. E empresários brasileiros já estão entendendo a importância de começar a se preparar para essa mudança que é inevitável. Já há empresas testando a escala 5x2 em muitos lugares do Brasil e até no meu Piauí, empresas de grande porte para o nosso padrão já testando a escala 5x2, ainda na jornada de 44 horas. Mas como nós vamos aqui votar a jornada de 40 horas, logo a escala 5x2 será dentro do modelo da jornada semanal de 40 horas. Na avaliação do parlamentar, que também é economista, empresários que ainda estão na dúvida não precisam se preocupar, porque há uma mudança que vai valer para todas as regiões e cidades, portanto não vai alterar as condições de competição entre elas. É o que defende também o advogado e ex-deputado federal Décio Lima. Na avaliação do também ex-presidente do Sebrae, o Brasil não pode mais viver esse absurdo no modelo produtivo, que foi ou vem sendo alterado em outros países. As condições hoje que oferecem até mesmo a indústria da transformação, tocada pela inovação, pela tecnologia, ela mudou completamente o processo produtivo. Humanizar o trabalho significa dar mais força para ele, fazer com que o processo da realização do trabalho seja uma paixão e não algo que sacrifique a vida humana. Tenho muita clareza de que o fim da escala 6x1 é um elemento fundamental, inclusive para termos o aumento da produção, com aquilo que protagonizam na economia. Mas é importante aqui dizer, com a tutela de um Estado social, qualquer dificuldade, com certeza, será rapidamente superada pelo olhar também humanizado que hoje o governo do presidente Lula e Geraldo Alckmin tem no atendimento à pequena economia e aos trabalhadores. Sobre a pequena economia citada por Décio Lima, pesquisa recente do Sebrae mostra que dos micro e pequenos empresários, grande parte deles, 51%, não tem preocupação nenhuma com o fim da escala 6x1. 11% já acredita, por exemplo, que ela será benéfica para os pequenos negócios. Apenas 27% tem algum receio em relação à mudança. Mas o país já se prepara para essa modernização. Como ressaltou o atual presidente do Sebrae, Rodrigo Soares, a entidade enxerga esse novo cenário como uma oportunidade e um novo estímulo para a economia e para o empreendedorismo. E você vai ter mais gente empreendendo, porque as pessoas vão ter mais tempo, não só para o lazer, para a família, para consumir, né? Mas também aquele que quiser, de repente, empreender. Né? E te digo, o governo Lula é o governo que mais apoiou em todos os seus ciclos o empreendedorismo no Brasil. Os pequenos negócios representam 95% dos CNPJs do país, representa quase 30% do PIB brasileiro. Né? Então, e a maioria, mais de 50% dos empregos no Brasil hoje é gerados pelas micro e pequenas empresas
né, no nosso país. Né? E o Sebrae está pronto para justamente a gente ver que a mudança para a escala 5.2 é uma grande oportunidade para a economia do nosso Brasil. Nós podemos avançar com automatização, reorganização, né, migrar algumas funções pontuais ali no fim de semana para você cobrir a escala com autônomos ou plataformas de trabalho sob demanda, né, para a questão da terceirização. Ou seja, tem muita oportunidade, tem muitas ferramentas hoje na economia para que possamos nos reorganizar com a 5.2. Em entrevista ao programa Bom Dia Ministro, o ministro do Empreendedorismo, Paulo Pereira, contou que o governo Lula acompanha de perto os debates em torno do fim da escala 6x1 no Congresso. Ele ponderou que uma pequena fração dos microempreendedores, aqueles que mantêm funcionários e representam entre 10% e 15% do segmento, pode sofrer algum impacto. Para esses, o governo estuda medidas de auxílio como incentivos fiscais. O ministro avalia que a medida vai impulsionar o empreendedorismo. Eu estou convencido de que se a escala 6x1 for aprovada, nós vamos aumentar o empreendedorismo no Brasil. Vai ter um monte de gente que vai usar esse espaço novo para fazer mais renda, para correr lá com o seu aplicativo, para fazer um serviço novo, para se preparar para uma mudança de carreira no momento. Então, em primeiro lugar, não tem nenhuma incompatibilidade entre a redução da escala 6x1 e o mundo do empreendedorismo. Pelo contrário, a gente pode ter mais empreendedores e, fora o óbvio, mais gente passeando, viajando e nos restaurantes, no cinema, você pode ter um aumento do mundo dos empreendedores. Além das propostas de emenda à Constituição na Câmara, de autoria dos deputados Reginaldo Lopes, do PT, e da deputada Érica Hilton, também tramita no Senado outra PEC propondo a redução da jornada de trabalho, de autoria do senador Paulo Paim, do Partido dos Trabalhadores. O presidente Lula ainda encaminhou ao Congresso um projeto de lei sobre o tema em regime de urgência constitucional, reforçando a prioridade da pauta para o governo. Reportagem Denise Coelho.